Olá, seja bem-vindo ao canal 14net Anápolis. Hoje nós temos um assunto, um tema muito legal, o qual eu admiro muito, né? Que é a respeito de ternos para homens. Essa modalidade ela teve início no século XVIII na França. E hoje eu tenho um convidado ilustre, que é o Vinícius, que vai nos falar muito sobre o terno, como usar, por que usar, as vantagens, enfim, para orientar você e deixar você muito bem informado. Seja bem-vindo, Vinícius, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, graças a Deus. É uma honra estar aqui. Eu sou o Vinícius, sou fundador da marca Harbor, uma marca aqui de Goiás, e nós trabalhamos com roupas mais clássicas, né? Uma delas é o terno, o costume, né, masculino. Eu acredito que a gente pode classificar o terno, o costume, como o último grau da vestimenta masculina. Então, a gente pode comparar o terno ao vestido feminino, né? Podemos fazer essa comparação ao vestido luxuoso, vestido longo, vestido de festa. O terno é a vestimenta que há vários e vários anos ele é a vestimenta mais sofisticada que o homem pode ter, né? Então, hoje a gente moderniza ele em alguns aspectos, a gente passa a uma imagem mais contemporânea dele, mas essencialmente o terno, o costume, ele preserva suas características principais, né? Vinícius, por quê? A primeira pergunta que eu quero te fazer, por que o homem se dispôs a usar o terno? Então, o terno ele é justamente para se diferenciar dos demais. Então, ele leva algumas características que uma roupa comum não leva. Ele não é pensado essencialmente para o conforto, como uma camiseta, uma malha. Ele tem uma estrutura, né, que a gente vê que deixa ele mais firme, mais reto, mais imponente, quadrado, né? A gente vê na alfataria as características principais são as linhas retas. Então, o ombro retinho, quadrado, o fechamento aqui também, são características que numa roupa comum você não vê. Essa ombreira, esse caimento, essa coisa mais imponente. Em uma roupa comum você não vê. Então, o objetivo principal era diferenciar, né, da maioria das pessoas. A questão do terno é incrível, né, Vinícius? Porque como enriquece, né? Sim. E principalmente com o uso da gravata, né? Porque às vezes quando a gente está sem a gravata, há uma diferença, Vinícius, aí de questão de... Há uma diferença. A gravata a gente pode pensar nela como a cereja do bolo, né? Ela é um detalhe, ela é o destaque da peça, e a função dela é somente essa, se destacar. Então a gravata dá uma sofisticação ainda maior ao visual, né? Ela realmente diferencia da maioria das pessoas. Hoje se usa muito o terno sem a gravata, para deixar um pouco mais moderno, e às vezes com o lenço, que faz a mesma função também da gravata, ela é um destaque, mas sem dúvidas nenhuma a gravata é um item atemporal, clássico, e que não vai sair de moda, é algo realmente para você ir naquele evento que você quer se destacar, quer ser algo que não se mistura com os demais. Vinícius, a questão de se destacar, e destaca mesmo, né? Ela vamos dizer, o acessório menor, mas ao mesmo tempo ela dá o tchan no terno, né? Dá o tchan no terno. Às vezes a gente usando o terno, mas sem a gravata, foi tão bem bolado, vamos dizer por aí, que automaticamente você percebe, bonito, mas está faltando a gravata, né? Isso. É por aí mesmo, Vinícius? Então, a gravata foi pensada para compor esse look, né? Ele vai estar completo com a gravata, porque se você for pensar, o colarinho todo foi pensado para colocar uma gravata ali, para ele cobrir a gravata. O botão também ali no final, ele foi pensado para colocar a gravata, senão não precisaria ter esse último botão. Então, tudo ali foi pensado para compor um look completo, que ele só está completo com a gravata, né? Foi tudo feito para recepcionar a gravata. Foi feito para colocar com a gravata, quando foi pensado, né? Vinícius, é o seguinte, chega um cliente na Harbor e ele tem um evento, eu tenho um casamento. Vocês dão assessoria para ele em questão de cor, em questão do terno, ajuste, tudo? Sim. Na verdade, hoje, a consultoria de estilo, a consultoria de moda, ela é pensada
pelo que o cliente quer transmitir, né? Antigamente, se exigia um padrão, se desenhava um padrão para todos os clientes. Hoje não, a gente entende primeiro o que o cliente quer transmitir. Se ele quer transmitir mais jovialidade, se ele quer transmitir mais segurança, mais firmeza, mais confiança. Então, de acordo com o que o cliente conta para nós, de qual evento que ele vai, qual horário do dia, a gente vai pensar em todo aquele conjunto que vai ser a comunicação não verbal dele, né? Aquilo ali vai comunicar o que ele quer dizer sem ele precisar dizer nenhuma palavra. Então, as cores também são pensadas, cada cor ela vai transmitir uma ideia, às vezes até subconsciente para quem está enxergando, mas as cores também transmitem essa ideia. O horário do dia também, dependendo do sol, se é externo, se é interno, dependendo da iluminação. Então, tudo isso a gente pensa e tenta direcionar o cliente para um certo produto. Porque dessa forma, ele vai ter a melhor experiência possível que ele poderia ter, que sem a consultoria ele talvez não consiga ter. E tendo essa melhor experiência, com certeza ele vai colher os frutos daquilo e voltar também, nos indicar. Então é todo um conjunto. E muitas das vezes a pessoa não tem aquele conhecimento disso, né? E aí vale a pena você visitar a Harbor e também saber que ela tem toda essa assessoria, né? Vinícius, é o seguinte, na parte do dia, qual é a cor mais utilizada para a gente, se caso você vai num evento, para usar um terno? Então, no caso masculino, o mais usado é o azul. A cor azul, ela transmite algumas sensações que normalmente as outras cores não. Ela transmite um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de firmeza, de confiança. É algo natural. O nosso cérebro já se associa a esses sentimentos. E é uma cor muito usada no visual masculino. Então, a mais usada seria o azul. Para ocasiões durante o dia, a gente normalmente recomenda cores mais claras, mais amenas, porque aquilo não vai cansar as vistas de quem está te olhando, não vai cansar aquele visual, né? Não vai deixar um visual pesado e que vai ser cansativo muito rápido. Então, a cor azul, hoje, ela é a mais usada. Então, tudo depende também. Hoje, os tons de bege, nude também estão sendo muito usados para o dia, em ocasiões como casamento mesmo, porque ela lembra essa folhagem, ela lembra o outono ali, então é muito usado também. Hoje é uma cor que também traz uma leveza para o visual muito grande. Mas aí também, igual eu disse, depende tudo do que o cliente deseja, né? Do que ele quer transmitir. Então, o primeiro objetivo, vamos dizer por aí, é a satisfação do cliente, né, Vinícius? Se ele está se sentindo bem, aí a Harbor vai adequar a essa situação que você vai viver, né, claro. E outra coisa, Vinícius, é à noite. A gente sabe muito que à noite, geralmente, praticamente todas as pessoas, né, têm o hábito de usar o preto. Na noite, noturno, a gente utiliza mais o preto ou tem outras cores que podem substituir o preto? Não, eu particularmente, eu não gosto do preto para a noite, a não ser que tenha um objetivo específico, como o visual all black, né? O visual all black, ele é um visual simplesmente para mostrar uma imponência, uma segurança de alguém que sabe que está totalmente neutro, mas está usando mesmo assim. Então, ele requer um conjunto de situações, a postura também, tudo aquilo tem que estar dentro dessa estratégia de usar o all black. Fora isso, eu acredito que tem cores que vão ser melhor aproveitadas, né? Eu gosto muito de associar o brilho para a noite, né? Principalmente para eventos, né? Para festas, formaturas, porque o brilho, o acetinado, ele vai dar um destaque. Você associa muito a joias, a coisas mais sofisticadas. Então, o brilho, ele já dá uma sofisticada. Então, assim, o ideal são cores mais escuras e mais coloridas, para ficarem mais marcantes, né? Com uma cor um pouco mais forte. Mas não impede também de usarem cores claras, dependendo da composição do look, né? Então, tem a ver com toda com a estética completa, né? Então, cinza escuro, à noite vai bem? Cinza chumbo, eu gosto bastante, principalmente nas calças, porque se você usa o cinza chumbo na calça,
ou no blazer, no terno, por exemplo, você consegue usar um pouco mais na camisa, uma camisa mais colorida, porque o cinza chumbo é considerado neutro. Então você consegue jogar um pouco mais com as cores nos acessórios, nas outras peças. Acho bem bacana. Uma cor azul à noite. A cor azul... Era um azul mais marinho? O marinho eu gosto bastante, porque o marinho ele é mais colorido, né? Temos o petróleo também, mas ele é um pouco mais fechado, então o marinho ele vai dar um destaque maior. E para a noite, às vezes em ocasiões de penumbra, de um pouco mais escuro, luz mais baixa, o ideal é jogar um pouco mais de cor para ter um destaque, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai participar de algum evento, né, e dando o braço a torcer, às vezes a gente não tem esse conhecimento, sabe, Vinícius? Sim. A gente quer ir bem vestido e às vezes a gente começa a até procurar informação, e é muito importante. A gente tem a Anápolis, a gente tem a Harbor, através do Vinícius aqui, que atende muito bem e ainda dá essa assessoria, né, mostrando, dá essa assessoria em todo o vestuário, vamos dizer, do homem, durante o dia, porque a Harbor não trabalha só com ternos, né, ela trabalha com quais são os outros acessórios? Nosso estilo, a gente gosta de se localizar bastante entre o casual mais sofisticado e o esporte fino, né, que é considerado um estilo. Por quê? Nós usamos peças mais clássicas, casuais mais modernas, mas que não deixam de ser sofisticadas, né? Ou seja, que tenham características clássicas, que tenham características que já são atestadas e que não vão ter erro. Então, a gente procura visuais mais minimalistas, mais simples, com algum destaque, mas que não se arrisque a errar. Então, a gente você consegue compor todo um guarda-roupa, todo um visual com nossas peças. A gente tem desde o mais básico, camisetas básicas, gola O, gola polo, bermudas, calças, jeans. Mas, por exemplo, na calça jeans, a gente prefere uma calça mais minimalista, com bolsos menores, sem rasgado, sem muito detalhe, sem muita lavagem. Por quê? Daquela forma, é uma calça que você vai poder usar com qualquer visual e que você consegue estar em qualquer lugar sem chance de errar. Então, a gente prefere produtos onde você consiga essa versatilidade. Isso é muito importante, né? Porque eu mesmo, às vezes, eu já quis ir em algum evento durante o dia. Sim. E eu fiquei, sabe, um pouco perdido. Não, vamos supor, eu vou no barzinho e vou participar de uma feijoada. É tipo meio-dia. Qual uma roupa adequada para o homem usar, Vinícius? Então, depende assim, do qual que é o dress code daquela ocasião. Normalmente em eventos, eles costumam passar esse código de vestimenta, que é o dress code. Então, por exemplo, eu iria de bermuda. Uma bermuda de bolso faca, bolso embutido, mais esporte fino para dar um visual mais elegante. E uma gola polo. Mas depende, porque às vezes os anfitriões tenham passado uma regra de que não deva usar bermuda, deva usar calça comprida. Então, tudo depende de como vai ser o visual desenhado para a ocasião. Agora, se for livre, você pode ir com uma bermuda, como eu sugeri, ou com uma calça jeans. Agora, um coringa, que eu acredito que seja um dos maiores coringas do guarda-roupa do homem hoje, é a calça de sarja, que é a calça chino. Ela chega a ser mais confortável do que a calça jeans e é uma calça ótima para essas ocasiões, porque você pode usar uma mais clara, mesmo dar um visual mais claro, e ela combina muito bem com gola polo, por exemplo. Gola polo também é um trunfo, porque é um artigo extremamente confortável e ele passa um visual, por ter uma gola, ele passa um visual mais sofisticado do que às vezes uma camiseta. E se colocar uma camisa manga curta também, ficaria bem vestido? A camisa manga curta também é um bom artigo para isso. Apesar de eu não ser muito fã, eu acredito que ela é muito limitada para só essas ocasiões, porque ela não entrega o conforto, por exemplo, da gola polo, e não entrega a seriedade de uma camisa manga longa. Então ela fica um pouco limitada. Mas ela é ótima para ocasiões que a gente chama de sunset, né, que é ali quase ao escurecer. Ela é ótima e eu sou muito fã das camisas florais, mesmo que tenha que ter bastante cuidado, porque hoje os florais já estão um pouco fora de moda.
Então, procurar florais mais pequenos, mais minimalistas, menorzinhos. Isso, discreto, e não aquelas flores muito grandes, aquela coisa muito chamativa. Mas eu sou bastante fã das camisas manga curtas florais ainda. Eu também acho elas muito, muito bonitas, viu? Elas dão um tchan, né, rapaz? Apesar que eu observo também, Vinícius, que tem hora que parece que tem pessoas que combinam mais com elas. O que seria aí? Por que isso? Olha, eu acredito que todo mundo pode combinar com esse visual. Eu acho que às vezes é uma coisa que a gente observa bastante, é a tonalidade de pele com a cor que está usando, né? Então, às vezes, aquela estampa, aquele floral não combinou bem com aquela pele, com aquela tonalidade. Por exemplo, é sempre bom evitar tonalidades que sejam muito próximas da sua tonalidade de pele, porque vai ficar uma coisa um pouco confusa, não vai ficar muito bom. Então, depende, às vezes, dessa questão da cor. Essa dica foi interessante, Vinícius. Mas eu acredito que é bastante, assim, dá para usar, todo mundo dá para usar, é só saber compor um pouquinho. Daí, olha, tá Por vendo? exemplo, outra dica, se for usar camisa floral, evitar também uma bermuda colorida. O ideal é usar uma bermuda de cor mais neutra, para não ficar única tão cor, chamativo. Isso, exatamente. Olha, aí, ó, que interessante, porque às vezes a gente procura, mas está procurando uma cor que é, igual você falou, muito semelhante à minha cor da pele. Aí ela vai confundir ali, não vai dar aquela visibilidade que deveria dar, né? Vai dar aquele tchan, vai enriquecer com a minha pele. Então, olha aí para você ver, tá vendo, telespectador do Canal 14, tanto que é interessante as nossas entrevistas, por quê? Nós temos o caráter de fazer isso mesmo, informar você sobre tudo, principalmente das empresas que funcionam na nossa cidade, funcionam muito bem, com profissionais altamente capacitados para atender você muito bem também. Agora, Vinícius, já que tem toda essa, vou até usar o nome logística, né, para que o homem possa andar na moda e andar bem vestido, quando ele está com a bermuda ou está com a calça, ele usa o calçado, porque a Harvard também tem calçados, não tem? Tem calçados também. Tem calçado também. Sim. Qual seria o calçado ideal para compor essa questão do dia? Camisa polo, Sim. né? Calça normal. E qual que seria o calçado? Seria um tênis ou seria um sapato? Pode ser um tênis, né, também. Só tem que ter cuidado para não ser um tênis de caráter esportivo, né? Esse é um erro muito comum entre os homens. Eles usarem o tênis que você faria uma caminhada, que iria para academia, que é aquele tênis de amortecedor, né? Um tênis de caráter esportivo para compor um look que não é esportivo. Então, esse é um erro muito comum. Mas eu sou bastante fã dos tênis brancos, por exemplo, tênis todo branco, com aquele salto mais reto. Então é bacana, é muito bacana. Temos os mocassins também, tanto os mocassins sapato, que são os italianos, quanto também as sapatilhas, são muito boas para essas ocasiões, porque eles são mais abertos, eles vão mostrar mais o peito do pé ali, então vai ter um visual mais aberto. Para usar sem meia, eu acho que fica muito bom. É só evitar sapatos, né? Porque já é um visual um pouco mais casual, um pouco mais espojado. Não colocar o sapato social, por exemplo, já não combina, né? Exatamente. Tá. Agora, eu vou retornar lá nos ternos. Qual a diferença do terno com o smoking? Então, o smoking, ele é uma peça apenas para ocasiões de gala, né? Podemos dizer assim. Então, para ocasiões onde o dress code vai te dizer, vai te exigir que você vá de smoking. Então, o smoking ele tem algumas características que ele vão se diferenciar do terno. O terno, eles são 3 peças, né? É o paletó, o colete e a calça. Quando você não usa o colete, a gente chama mais de costume. O smoking, ele vai ter uma terceira peça também, que não é o colete, mas é uma faixa de barriga ali que você vai colocar para manter o visual mais alinhado e mais reto. A lapela dele também tem um visual diferente, tem um design diferente, e normalmente ela tem um brilho, ela tem um destaque a mais. Agora, a característica, eu acredito que principal do smoking é a estrutura dele. Ele é bem reto, bem firme, você consegue ver que ele não marca, ele não dá nenhuma marcação. O objetivo dele é realmente ficar aquela coisa imponente, reta, você perceber as linhas retas dele.
Então, o smoking de qualidade, ele vai ser completamente firme. E aí você pode usar, normalmente ele é mais visto com a gravata borboleta, mas não é uma regra. A gente consegue ver ele com a gravata comum também, mas o que vocês vão lembrar mais é de ver ele com a gravata borboleta. Então ele não é utilizado em eventos normais, naturais, ele é mais clássico mesmo. Isso, normalmente ele não é usado, vamos dizer assim, em ocasiões formais comuns, né? Que a gente pode dizer casamentos, batizados, formaturas. Normalmente ele é usado em ocasiões que pedem o uso dele, né? O dress code vai exigir o uso do smoking. Normalmente não é algo que você vai usar sem uma regra formal. Só você vai estar de smoking e a maioria não vai estar. Então a gente vê muito em premiações, né? Como o Oscar, a gente vê, apesar de que hoje em dia não está também mais sendo exigido, mas a gente vê muito em premiações, em eventos de gala mesmo, onde se exige ele. Eu acredito que é uma peça que vale muito a pena usar, vale muito a pena vestir, porque realmente fica um visual bem diferente, bem imponente. Geralmente o noivo, aquela pessoa que está casando, ele utiliza muito o smoking ainda, né? Alguns sim. Apesar que não muito, assim, não é regra, não é tão comum. Uhum. Geralmente o traje do noivo, ele tem alguns diferenciais que fogem de todos os comuns, né? Até do próprio smoking. Então o objetivo é realmente que o noivo ele se destaque de todos, né? Então tem algumas características que, por exemplo, a gente está vendo casamentos muito casuais, onde às vezes os padrinhos nem usam gravata, usam ternos de cores mais diferentes. Então, a gente vê muito lá na Harbor mesmo, que os padrinhos seguem com o costume, somente o paletó e a calça, e o noivo vai com o colete para se diferenciar. E às vezes escolhe uma lapela diferente, uma lapela com um desenho diferente, para ter um destaque. Então não é regra, mas acontece muito de escolher o smoking. Você falou muito aí na questão do colete. Qual que é a utilidade do colete no terno? A utilidade direta ele não tem. Ele é mais realmente para ficar um visual ainda mais completo, ainda mais fechado, né? Porque, por exemplo, eu acho que um dos maiores objetivos do terno é deixar o homem alinhado, completamente reto, com as linhas retas, com o corpo bem plano mesmo, vamos dizer assim. Então, às vezes a camisa pode ficar dobrando, pode ficar amassando, a gravata pode estar solta. O colete, ele deixa tudo isso preso ao corpo. Ajustado. Reto, então. Isso, fica bem plano, reto, fica bem imponente. E mesmo que você abra o paletó, o blazer, você vai ver que a parte de dentro vai estar completamente alinhada. Então, eu acho que o objetivo maior é esse, deixar alinhado. Então, eu sou bastante fã dele, principalmente dos 5 botões, né, que fica bem justo, bem alinhado. Só que ele é uma peça que tem que estar completamente ajustada. Eu acho que é muito comum o homem errar em usar o colete, mas ele não está ajustado. E esse não pode estar nem 1 centímetro a mais, ele tem que estar completamente sob medida. Aí fica muito bom. Outra coisa, a gente vê muito em filmes, né, filmes americanos e tal, que eles são assim, eles gostam muito de usar o colete, às vezes até sem o terno. Né, no trabalho, estão ali no escritório, estão usando. Tá na moda a pessoa usando, vamos supor, no trabalho. Ele chega lá sem o paletó, só com o colete. Normalmente se usado completo, com o colete, com o paletó. O que a gente vê muito é que no ambiente office, né, um ambiente de escritório, você tira esse paletó, né, no momentos mais contraídos e fica só com o colete. Então é interessante, porque a gente está em Goiás também, né? A gente sabe que aqui é muito quente. Então você pode usar o visual completo e no momento ou outro ali tá tirando, permanecer com o colete, o colete vai te manter bem alinhado. Ele voltou bem para a moda agora, voltou até com calça jeans, até com outros visuais, assim. É importante sempre estar observando qual a característica desse colete, porque existem coletes completamente formais e existem outros um pouco mais espojados.
Então é importante saber se ele está combinando com o visual que você escolheu. E esse combinando com o visual que você escolheu, por exemplo, ele está usando uma roupagem mais esportiva. Existe um colete, então, para essa roupa? Existe. Eu tenho alguns, por exemplo, meus mesmo, que eles são um pouco mais curtos, eles têm menos botões. Às vezes ele tem uma estampa, uma risca de giz. Eu lembrei, agora que eu já vi uma pessoa com meio colorido e tal. Geralmente ele é mais curto, um pouco. Então, ele pode ter a parte de trás de outra cor. Então, geralmente ele é um pouco mais casual. Ele não é tão firme, tão reto como o formal, que é um conjunto com o terno. E o que faz conjunto com o terno, normalmente ele vem no mesmo tecido. O que está usando muito hoje trocar esse colete com outros ternos. Por exemplo, o senhor está com um costume cinza. Ele teria um colete cinza, o senhor poderia pegar um colete de outro costume azul e colocar como fundo do costume cinza. Como o cinza é neutro, com o azul daria um destaque e daria uma profundidade maior ao visual, ficaria muito show. A gente vê isso muito hoje na cultura pop em algumas séries, né, de TV que a gente vê, igual o senhor disse, os americanos, os ingleses são muito fãs da alfataria. A gente vê que a alfataria lá realmente é muito valorizada. Então a gente vê muito essas ideias, essas inspirações de trocar esse colete, usar um blazer. Então lá eles valorizam muito as roupas sob medida, que é outra coisa que a Harbor também proporciona, o ajuste sob medida, e também as peças de alfataria, são muito reconhecidas lá. Então é bacana para a gente se inspirar. Beleza, agora, Vinícius, e veja bem, a pessoa, é claro que ela pode usar, né, mas se ela quiser usar na rua, sem ser no trabalho, a gente vê, igual você lembrou, é fato mesmo. Lá nos filmes a gente observa que a pessoa está no trabalho, então, por um momento ela tira, continua só com o colete. E se a pessoa usar só o colete num evento? Ele não... Sim, dá para usar. Eu acredito eu acho que tudo depende do que o evento pede, né? Eu sou adepto de que a pessoa pode usar o que ela quiser, desde que ela saiba o que ela está usando e o que ela está transmitindo. Se é aquela imagem que ela está transmitindo, para mim está tudo certo. Eu acho que não existem padrões para moda, mas é importante que ela saiba qual é o visual que ela está transmitindo, se ela está acertando, se ela está errando. Então depende muito do que o evento está pedindo. Se o evento é mais casual, né, um evento mais espojado, eu acredito que não há problema nenhum. Mas se é um evento formal... existem poucas ocasiões formais na vida, né, que pedem essa regra de vestimenta. Então, acho que não custa nada a gente seguir a regra que o evento está pedindo. Atualizado, né, na regra. Vinícius, já esse outro, que é um pouco esportivo, esse que você tem, que às vezes é colorida, a parte de trás é uma outra cor e tal, esse já pode ser usado no dia a dia? Ele já entra para uma regra casual, que é para ocasiões casuais, que não tem... ninguém te convidou, não foi um convite formal, né? Você não recebeu um convite formal, você vai sair para um barzinho, você vai sair com um amigo, você vai visitar alguém na casa, ou vai para uma festa que não tem formalidade nenhuma, vai para um evento que não tem formalidade. Então eu acho que ele já se encaixa aí, ele já não está mais dentro das vestimentas mais formais. Então, ele já é um visual casual como qualquer outro. Já tem essa liberdade de... Isso, hoje está usando muito ele com uma camisa dobrada, às vezes, com ela para fora da calça. Então, já é totalmente casual. E é um visual bem bacana. Desde que a pessoa esteja com ele bem ajustado no corpo, que seja pro tamanho dele, eu acredito que é um visual bem bacana. Vinícius, e para enriquecer a vestimenta da camisa, do terno, quais são os acessórios que você indicaria? O que ficaria bonito para enriquecer mais um terno? Bom, eu acho que eu estou até usando, que hoje mesmo que eu não estou com costume, mas a abotoadura... Eu até estou perguntando porque eu olhei e achei ela bonita mesmo. A abotoadura ela está voltando para usualidade masculina, né? Durante muito tempo ela ficou esquecida, mas ela está voltando como um detalhe mesmo, algo para dar mais uma sofisticação ao visual.
E agora a gente está usando muito ela nas camisas mais comuns, né? A Harbor mesmo faz essa adaptação em qualquer camisa nossa para que seja usada a abotoadura. E o bacana é que você pode ter 2, 3 abotoaduras e combinar com todos os visuais que você tenha. Para blazer e terno, ela fica muito mais sofisticada. Eu acho ainda, que ela fica linda demais na camisa. porque ela destaca. Né? Ela dá um destaque, você já vê isso de cara quando você olha. Então eu acredito que a abotoadura é uma coisa que dá para destacar bastante. Outra coisa que eu sempre falo, que eu acho que não é nem para diferenciar, mas é um essencial, é o colarinho, né? É muito importante estar observando o colarinho da camisa que você está adquirindo para usar com o terno, ou o costume. Porque o costume, ele tem a lapela, ele tem um caimento que vai ressaltar essa gola, esse colarinho. Se a gola e o colarinho for mais fino, rugado, não for o próprio para usar com o terno, ele vai ter um destaque maior também. E talvez um destaque que não seja ideal, não seja o que você procura. Então é importante fazer uma boa escolha de colarinho, porque é uma das primeiras coisas que a pessoa vai notar em você. Ótima dica, viu? Porque tá vendo o tanto que é importante a gente entrevistar uma pessoa que tem um conhecimento realmente amplo, principalmente o Vinícius, né, na questão da vestimenta do homem por completo. Agora, Vinícius, eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a missão da Harbor? Hoje a missão da Harbor é ajudar todos os seus clientes de todas as classes sociais a se vestir bem com um bom custo-benefício. Acho que a palavra-chave hoje é o custo-benefício. A gente quer dar o acesso à alfataria sob medida, por exemplo, a essa consultoria de moda, a todas as pessoas, né? Porque, igual a gente falou, você vê muito na cultura pop, vê muito nos filmes, séries, mas você tem aquela impressão de que só as pessoas mais ricas que têm acesso a um alfaiate, a um ajuste. E eu acredito verdadeiramente que a melhor roupa que o homem pode ter é a que vai ser feita para ele, ajustada para ele. Então, hoje a Harbor tem o menor preço de alfataria sob medida do Brasil, de algodão egípcio também. Então, o nosso objetivo hoje é ajudar os nossos clientes a vestir aquela roupa, aquele terno que ele sempre quis vestir e com um preço viável, com um bom custo-benefício. Vinícius, e outra coisa, a Harbor é só em Anápolis ou ela trabalha com franquia, ou só em Anápolis ou tem outras lojas? Então, bom o senhor perguntar, esse ano a gente conseguiu um sonho aí, que já há 2 anos vemos batalhando, que é conseguir o franqueamento da marca, né? Nós trabalhamos já em várias vertentes, no atacado, em várias outras áreas, e já há mais de 3 anos viemos focado na franquia. Porque a franquia a gente acredita que é o sonho do empreendedor, né, levando a nossa marca adiante. Então, esse ano conseguimos franquear, já está aberta a primeira franquia em Cuiabá, no Mato Grosso. Uhum. Então, já estamos abertos lá desde o mês de agosto e temos mais previsão de mais 2 ainda. A gente vai bem devagar, porque a gente acredita que todos esses processos que a gente tem falado aqui tem que ser feitos com muito cuidado, tem que haver um treinamento muito firme dos funcionários para reproduzir todos esses padrões que a Harbor estabeleceu aqui em Anápolis. Que bom, viu? Então, Vinícius, eu agradeço muito, eu espero que para você a entrevista com o Vinícius seja útil. É claro, né, se a gente deixou de perguntar alguma coisa, eu vou te dar uma dica. Faça uma visita à Harbor lá no Ana Shopping, não é isso, Vinícius? Isso. Vou dar outra dica também. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @marinsvini, pode me deixar uma pergunta lá nas caixinhas que eu vou estar respondendo assim que possível. Aí, ó, igual eu creio que eu tenho dúvidas, já tive dúvida e posso vir a ter dúvidas também. Se você tiver alguma dúvida de como se vestir, um evento que você vai participar no dia a dia, tá aí, ó. Só você entrar em contato com a Harbor através das redes sociais do Vinícius e ele ali vai te responder praticamente imediatamente, tá bom? Vinícius, agora eu quero te agradecer novamente, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do Canal 14 NET Anápolis e quero deixar agora as considerações finais para você, para o nosso telespectador. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar falando aqui de algo que eu amo, da minha paixão de vida de verdade, é muito bom estar informando as pessoas,
para que vejam a necessidade dessas informações que realmente são muito relevantes. Então, muito obrigado a todos e até uma próxima, espero eu. Né? E que essa próxima seja bem próxima mesmo. Tá? E a você, muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e até a próxima.